Muitíssimo boa tarde a todos. É uma alegria e uma satisfação, além de uma enorme honra, estar aqui na data de hoje, falando nesse evento tão importante para a nossa Comissão da Criança e do Adolescente, durante o mês em que comemoramos o mês do advogado, e especialmente pela oportunidade de falar neste evento sobre o cyberbullying, tema que me é tão caro. Agradeço muitíssimo a comissão, na pessoa do nosso presidente, Dr. Carlos Kremer, pelo convite, pela oportunidade e pela confiança em mim depositada para tratarmos desse assunto tão relevante, tão importante na data de hoje. Muitíssimo obrigada. Meus cumprimentos também à Major Karine, colega de mesa, aos queridos colegas de comissão, nossa secretária que também se faz aqui presente, aos colegas do apoio técnico da OAB. Por fim, mas não menos importante, ao nosso público que nos acompanha aqui pela plataforma do Zoom e também pelo YouTube, muitíssimo obrigada pela presença. De imediato começo a falar então sobre o nosso assunto, o cyberbullying, mas não irei falar apenas das implicações jurídicas decorrentes do cyberbullying, mas também e sobretudo vamos falar sobre o cyberbullying sob a perspectiva da educação digital para a prevenção. O nosso objetivo hoje aqui é suscitar a reflexão para que possamos nos ocupar desse assunto no ambiente familiar e também escolar, buscando, antes de tudo, a prevenção, ou seja, buscando evitar maximamente as situações de violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente também no ambiente digital. Portanto, de imediato eu peço licença para fazer aqui um compartilhamento de tela e já iniciar o nosso diálogo, a nossa reflexão, falando então sobre a educação digital e a prevenção ao cyberbullying. Eu gostaria de começar primeiro falando sobre os aspectos positivos e negativos da internet. Nós vivemos um tempo de hiperconexão e essa hiperconexão também gera a hipervulnerabilidade, especialmente das crianças e dos adolescentes. Então, enquanto aspecto positivo, em primeiro lugar, vamos destacar essa oportunidade de estarmos juntos aqui dialogando hoje de forma virtual. Esse, sem dúvida, é um grande aspecto, um aspecto positivo da internet. Temos a facilidade de acesso à informação, à comunicação, ao entretenimento, à divulgação de conteúdos, ao compartilhamento de ideias. De fato, é um sem número de benefícios que a internet nos possibilita. E temos a convicção de que este é um ponto de não retorno. Nós precisamos da internet para nos comunicarmos, para estarmos atentos ao mundo. Mas não podemos apenas voltar nosso olhar para os aspectos positivos. Precisamos ter atenção também com os aspectos negativos. E aqui eu destaco de cara o nosso tema de hoje, o cyberbullying. Além dele, que será tratado mais à frente, temos também o acesso a conteúdos inapropriados para a capacidade de compreensão da criança e do adolescente, mas às vezes não apenas conteúdos inapropriados para a capacidade de compreensão, mas também para o próprio momento emocional que a criança, que o adolescente se encontra, e nós também podemos ter essas fragilidades. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento e buscar evitar esse tipo de conteúdo em momentos de maior sensibilidade. Temos que ter essa sensibilidade também para com a criança e o adolescente. O acesso ao conhecimento desordenado e sem supervisão é algo que eu também destaco, mas no sentido de que o acesso à informação ele é instantâneo hoje em dia. Mas para uma criança, para um adolescente, sem supervisão, esse conhecimento, na verdade, é um falso conhecimento, é apenas uma informação. A informação sem a supervisão, sem um aporte, né, sem um pano de fundo para que ela se sustente, ela é apenas informação, ela não se torna conhecimento. Então, nós não podemos também desviar o nosso olhar de ter atenção com o tipo de informação que as crianças e adolescentes estão consumindo na internet, nas redes sociais. O vazamento de dados pessoais também seria um aspecto que precisaríamos de uma outra oportunidade para discorrer sobre esse assunto, mas também se relaciona com o cyberbullying, por exemplo, quando nós falamos nos dados sensíveis e no não compartilhamento desses dados sensíveis, como nome, endereço, ou mesmo senha de redes sociais,
tudo isso, se cai em mãos erradas, nós podemos ter sérios riscos de cyberriscos, cybercrimes, como, por exemplo, a extorsão, dentre outras formas. Então, também conversar sobre isso e evitar o compartilhamento desse tipo de informação é algo sumamente importante. O contato com estranhos também nas redes sociais, e especialmente nos jogos virtuais, né, onde há outros jogadores, né, e ali também o chat, para o bate-papo, para o diálogo, e não sabemos quem são esses outros jogadores, se são de fato outros adolescentes, se são pessoas adultas, com quais intenções. Então, conversar sobre isso e evitar esse tipo de contato, evitar essa exposição nesses ambientes se faz também necessário. O sexting e o revenge porn são assuntos que estão relacionados ao cyberbullying de alguma forma. Nós também falaremos sobre isso mais à frente, mas eu trago aqui também para destacar e já iniciar essa reflexão sobre os aspectos negativos da internet. E agora eu trago aqui alguns dados de algumas pesquisas internacionais que nos trazem algumas informações importantes e demonstram o porquê de a gente ter que falar sobre isso, sim, nas escolas, no ambiente familiar. De fato, são temas muito importantes e nós, no Brasil, encaramos esse problema de uma forma muito mais frontal. De acordo com a pesquisa Global Web Index de 2019, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial dos países que mais dedicam tempo de uso para as redes sociais, especialmente por conta da nossa população jovem, que tem esse engajamento com as redes sociais e, por isso, põe tanto tempo do seu dia nas redes sociais. E a pesquisa do Unicef, também de 2019, na mesma medida, comprova que essa hiperexposição gera também danos, como é o caso de o Brasil se encontrar também na segunda posição do ranking mundial dos países que mais praticam o cyberbullying. A nossa pesquisa nacional agora, a pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet, a pesquisa TIC-Kids de 2019, também nos traz mais informações que corroboram essas pesquisas internacionais, de modo que 97% dos nossos adolescentes de 15 a 17 anos possuem perfil nas redes sociais. 27% já foi vítima de cyberbullying e 43% já viu alguém ser vítima de cyberbullying. Agora aqui alguns conceitos básicos, mais para nós termos maior compreensão sobre o que estamos falando aqui hoje. Falamos então sobre o bullying, o cyberbullying, mas também tocamos em assuntos como o discurso de ódio e abuso moral. O bullying em si não é um conceito novo, é um conceito antigo, datado da década de 70, e foi desenvolvido pelo psiquiatra norueguês Dan Owels, que, ao observar o comportamento das crianças no ambiente escolar, percebeu que o bullying era marcado, né, que essa situação era marcada por uma ação negativa que acontecia de forma reiterada, sem motivo aparente, numa relação marcada pelo desequilíbrio de poder. O desequilíbrio de poder, nesse caso, não se trata exatamente de força física, ou mesmo diferença de faixa etária, mas sim também aqueles casos em que há uma personalidade mais destacada e que se sobrepõe a outra pessoa, a outro aluno que tem uma personalidade menos destacada, mais retraída. Então, isso também gera essa situação de dominação e também podemos verificar situações de bullying nesse aspecto. O cyberbullying, por sua vez, é a versão mais moderna do bullying, né? É a forma do bullying, ele se vale dos mesmos elementos do bullying propriamente dito, mas se utiliza dos meios digitais de comunicação para acontecer. Por sua vez, esses conceitos eles estão relacionados com a questão do discurso de ódio. O discurso de ódio ele tem características um pouco diferentes do cyberbullying e do bullying, porque ele não tem o elemento da reiteração, né, da propagação da ofensa no tempo, não necessariamente ele possui esse elemento. Então, o discurso de ódio pode ser visto como um gênero do qual o bullying e o cyberbullying são espécies. Também em relação ao ato isolado, também não temos as mesmas características do bullying e do cyberbullying, porque normalmente no ato isolado, um caso peculiar, um caso específico, não há essa relação de, não se trata de um caso que aconteceu sem motivo aparente, muitas vezes é fruto de uma situação específica, onde há uma troca de ofensas,
e dessa troca de ofensas há ali uma situação de atrito, e por conta disso não podemos dizer que exatamente vai se tratar de bullying ou cyberbullying. É claro que temos que ter a mesma atenção, temos que estar atentos também a esses casos, mas o bullying e o cyberbullying, normalmente, eles causam dano por essa situação acontecer no decorrer do tempo, por ela acontecer de forma recorrente. Então, por isso, os danos nesses casos acabam sendo, psiquicamente falando, acabam sendo maiores. O abuso moral, esse conceito, na verdade, não é nenhum conceito que nós temos previsto em lei, mas a doutrina costuma usar para dizer que esses casos, os casos de abuso moral, são um pouco diferentes da questão do bullying e do cyberbullying, porque nesses casos, nós temos em ambos os polos dessa relação crianças e adolescentes, né? E no caso do abuso moral, nós temos ali um adulto agindo, né? Normalmente um pai ou um educador, alguém que queira agir em defesa daquela criança que está sendo vítima de bullying ou de cyberbullying, mas age de forma inadequada, né? Age intervindo naquela situação, se colocando também como agressor. Então, eu destaco esse conceito, mas para que nós tenhamos essa consciência de que, frente a um caso de bullying ou cyberbullying, o dever de um adulto é adotar uma postura acolhedora, é buscar uma abordagem acolhedora, buscando compreender os dois lados, porque o ódio não vem gratuitamente. Aquele que está agredindo provavelmente também tem a necessidade de um acolhimento, de um atendimento diferenciado. Então, temos que ter essa postura, né, em relação a uma situação de bullying e de cyberbullying. Evitar o envolvimento e apostar na abordagem acolhedora. E agora eu destaco aqui alguns elementos que podem diferenciar o bullying do cyberbullying, porque, diferentemente do bullying, o cyberbullying pode ter alguns tipos de impactos do dano psíquico um pouco diferente, devido à própria situação, né, o próprio local em que ele acontece. Então, diferentemente do bullying, o cyberbullying não respeita o limite de espaço e de tempo. O bullying, enquanto elemento presencial, né, tem esse elemento presencial como característica, ele tem hora e tem lugar. Normalmente, é o horário de aula dentro do ambiente escolar. O cyberbullying não precisa necessariamente ter esses elementos de espaço e de tempo. Ele pode se dar nas redes sociais. E por esse elemento, por se valer dos meios digitais de comunicação, ele causa, por sua vez, medo, ansiedade, um desconforto constante, porque não há um local de segurança, vamos dizer assim. No bullying, ele se encerra na escola e a criança ou adolescente se sente em casa, normalmente, seguro de que não vai receber aquela agressão. Em relação ao cyberbullying, ele pode vir a qualquer momento, pode ser uma mensagem, pode ser uma postagem, então gera essa situação de desconforto muito maior e constante. Por ser também nas redes sociais, acaba alcançando uma proporção exponencial, muito mais pessoas serão testemunhas daquela intimidação, daquela humilhação, e também, por ser nas redes sociais, por ser possível fazer um print de tela, produz também prova legal substancial, um pouco diferente da situação do bullying. Agora, brevemente, aqui eu gostaria de referir, relacionar o cyberbullying com os novos fenômenos, porque o cyberbullying também se reveste de novas categorias, de novas formas de tratá-lo, como, por exemplo, a cultura do cancelamento e também as fake news. Em que medida se relacionam? Bem, uma das formas de praticar o cyberbullying é exatamente pela exclusão, seja o grupo excluindo um indivíduo, ou seja mesmo o auto-isolamento, porque o indivíduo não se sente à vontade naquele grupo, não se sente aceito e nem respeitado. Então, o cancelamento acaba sendo também uma forma de cyberbullying, porque não deixa de ser uma forma de boicote a alguém por ter agido de determinada forma, por ter uma conduta que foi julgada inadequada pelo tribunal da internet, ou desagradável, ou equivocada. Na mesma medida, né, gera essa situação e também acarreta a intimidação, xingamentos e a humilhação no meio digital.
As fake news também, na mesma medida, estão relacionadas com o cyberbullying, porque também é uma forma de praticar cyberbullying, inventar uma mentira sobre alguém e disseminar aquela mentira. As fake news também, de certa forma, não tem apenas esse cunho político, né, que nós vemos tanto nas mídias sociais, mas também pode estar relacionada ao cyberbullying quando uma notícia falsa é inventada e disseminada sobre alguém. Então, aqui, essa questão da internet torna esse ambiente de exposição e propagação da mentira muito maior do que quando nós vemos acontecer de forma presencial. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o panorama legal do quadro protecional da criança e do adolescente. E, felizmente, temos na nossa Constituição Federal o nosso artigo 227, que prevê de forma inédita na história das constituições brasileiras os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Direitos estes que devem ser protegidos com absoluta prioridade, né? E dessa mesma forma, né, esses direitos também geram deveres de proteção que se vinculam à família, à sociedade, ao Estado, à escola, ou seja, em maior ou menor medida, todos nós temos esse dever de promover, de zelar e de respeitar os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que compõe esse quadro protecional e que fala sobre a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de pensamento, de livre desenvolvimento da sua personalidade, né, direito à informação, uma série de direitos fundamentais que também são respeitados, que devem ser respeitados no ambiente digital. Não valem apenas offline, mas devem ser também respeitados e validados no ambiente digital. E para compor, então, esse quadro protecional, especificamente falando sobre o nosso assunto, bullying e cyberbullying, temos também a Lei do Bullying, de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Eu destaco aqui essa expressão que a lei utiliza para definir o bullying como uma forma de ocasionar o constrangimento psicossocial. Penso que essa expressão deve ser importante da gente pensar, especialmente quando vê alguma situação de cyberbullying, quando vê alguém sendo vítima, quando é vítima, ou quando até mesmo, infelizmente, acaba praticando o cyberbullying. Essa é a ideia que define o que nós estamos aqui falando hoje. É o constrangimento psicossocial. Além de um constrangimento íntimo, pessoal, ele é publicizado, ele é na frente de todos. Então, eu acho que essa ideia define muito bem, a lei define muito bem essa ideia que nós temos que ter em mente ao falar de bullying e de cyberbullying. E não deixa de ser uma forma de violência contra a criança e o adolescente, mesmo que seja uma violência moral, estamos falando de violência contra a criança e o adolescente. A legislação apenas conceitua o cyberbullying, definindo como uma das formas de praticar o bullying, se valendo dos meios digitais de comunicação, mas propriamente não enfrenta essa temática. E assim como nós temos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, eles também, as crianças e adolescentes, precisam ter esse respeito mútuo em relação aos seus direitos fundamentais. Também tem que respeitar os seus direitos fundamentais entre eles, não apenas no offline, mas também na convivência online, né, buscando uma convivência saudável, um ambiente exatamente democrático, né? Então, para tanto, temos que ter atenção a esses elementos, como, por exemplo, usar a internet e as redes sociais de modo responsável e saudável, respeitar a diversidade cultural, étnica, religiosa, de gênero, sem compartilhar mensagens de ódio, mensagens ofensivas, mas, para tanto, a gente também tem que dar esse respaldo, né, e fazer com que eles conheçam essa diversidade, essa multidiversidade cultural, étnica, de gênero que nós vemos no nosso país, nas redes sociais, para que eles tenham mais condições de efetivamente respeitar e validar os seus direitos também no meio digital. E também vale aqui reforçar essa ideia das fake news, né, de se informar sobre a qualidade da fonte antes de divulgar uma notícia falsa, para que não se propaguem as fake news também no meio digital. Como eu referi agora, falando sobre o cyberbullying e as suas nuances, né? O cyberbullying não possui regulamentação específica, ou seja, nós não temos propriamente ainda
uma legislação que diga como as redes sociais devem tratar os seus deveres de proteção em relação aos direitos da criança e do adolescente, porque elas também possuem deveres fundamentais decorrentes desses direitos da criança e do adolescente, mas não temos uma regulamentação própria para tanto, diferentemente como na Alemanha, por exemplo, que há uma regulamentação para o caso de cyberbullying e discurso de ódio, devendo as redes sociais removerem uma postagem ofensiva quando ela for evidentemente contrária à lei em até 7 dias ou em até 24 horas, a depender, né, do grau de violação da legislação deles. Então, nós não temos essa situação no Brasil que defina, portanto, temos aí algumas necessidades ainda presentes. Também, o cyberbullying não é, em regra, considerado crime, ele é, a depender do tipo de situação, nós também vamos ver essas situações, mas, em regra, é considerado um ilícito civil, né, porque viola os direitos fundamentais também de personalidade. Em alguns casos, poderá ser considerado crime, a depender, né, do grau de reprovabilidade social da conduta. Temos aqui também alguns exemplos onde vemos casos de cyberbullying sendo considerados crime, mas a resposta a essa questão é, de fato, uma linha muito tênue para poder se definir quando o cyberbullying pode ser considerado crime ou quando apenas é um ilícito civil. E agora aqui alguns assuntos correlatos, né, ou relacionados ou derivados da questão do cyberbullying. Temos aqui a ideia do sexting, da divulgação não consensual e a pornografia de vingança. O sexting nada mais é do que a junção das palavras sex mais texting, e se trata da troca de mensagens, né, de conteúdo erótico ou sexual, mas essa troca de mensagens se dá de forma consensual. Portanto, o sexting não é proibido por lei, mas corre-se o risco de vazamento dessas mensagens, seja proposital ou não. E aí, quando há o vazamento dessas mensagens, nós podemos estar frente a um caso de divulgação não consensual dessas imagens, desse texto, ou mesmo pornografia de vingança. Essa conduta da divulgação não consensual desse tipo de mensagem, com esse teor, com esse conteúdo erótico ou sexual, sem o consentimento da outra parte, né, de quem é o autor dessa imagem, desse texto, é uma conduta penalmente relevante, né, está tipificada no nosso Código Penal desde 2018, e então, portanto, não criminaliza-se o sexting, mas sim a divulgação não consensual. Também está muito relacionado a isso a ideia da pornografia de vingança, que nada mais é do que a divulgação não consensual, mas com essa finalidade de se vingar de alguém decorrente de uma situação de discussão ou mesmo de término de relacionamento. Então, também temos essa ideia da pornografia de vingança muito vinculada a esse aspecto penal do cyberbullying. O cyberstalking é também uma conduta penalmente relevante, né, muito recente, desde abril de 2021 foi tipificada, né, a perseguição virtual passou a ser reconhecida como crime, no nosso artigo 147-A do Código Penal, e a perseguição, de uma forma geral, como refere a própria lei do bullying, se trata de uma forma de bullying. Portanto, o cyberstalking nada mais é do que uma outra forma de se praticar o cyberbullying, essa sim considerada penalmente relevante, essa sim considerada crime. Portanto, há aí alguns casos que vemos claramente quando o cyberbullying se trata de crime ou não, e o cyberstalking nada mais é do que uma dessas formas. Assim como o cyberbullying tradicional, vamos chamar assim, o cyberstalking também visa a intimidação, mas de uma forma diferente, porque ele faz de modo com que a pessoa se sinta invadida, vigiada ou perturbada na sua esfera de liberdade ou privacidade pela perseguição. Então, ele tem essas outras características que fazem com que essa conduta seja considerada crime. Também temos a situação do flaming, que é o linchamento virtual na internet, né? O flaming, na verdade, consiste na situação de inflamar uma discussão que já está em curso, né? Provocando reações ainda mais hostis no contexto de uma discussão que se dá nas redes sociais, nos comentários, por exemplo, a uma postagem, se vê muito essa situação do flaming, né? É o linchamento virtual, né? É o julgamento pelo tribunal da internet, agindo mais uma vez em favor da disseminação do ódio, da disseminação de mensagens
ofensivas. Assim como o cyberstalking, o Fleming é considerado uma forma de cyberbullying, está intimamente relacionado com o cyberbullying, mas será considerado como crime ou não, a depender do teor, né, do conteúdo dessas postagens divulgadas, disseminadas e do nível de ofensa ao bem jurídico honra. E agora vamos começar a lançar luzes nesse cenário que até agora vimos tão tenebroso, né, de violação de direitos fundamentais no ambiente digital, e vamos aqui com muita alegria falar sobre a nossa lei estadual, né, a lei da educação digital, da cidadania digital. É uma lei considerada recente, do final do ano passado, e ela tem essa iniciativa de estabelecer uma cultura de paz nas escolas, né, de modo que haja debate desses assuntos, tal como estamos aqui fazendo hoje, sobre bullying, sobre cyberbullying, não só para os alunos, mas também para os professores, de modo a estarem todos aptos, né, a falarem, a se relacionarem no ambiente digital de uma forma saudável e adequada. A cidadania digital na verdade, não é um movimento regional, não é nem um movimento nacional, é um movimento mundial. Essa nossa lei, ela vem sendo, né, tida como modelo, como exemplo para outros estados, e por isso eu saúdo tanto essa nossa iniciativa local, porque justamente tem esse intuito, né, de estabelecer a cultura de paz, de buscar estabelecer um comportamento digital mais adequado, mais saudável. Aí, quando nós falamos em comportamento adequado, nós temos sempre essa ideia de falar sobre as situações de possíveis riscos, de evitar certas postagens ou certos modos de postar algum conteúdo ou algum texto, mas o comportamento digital adequado não é só sobre saber se comportar de forma adequada nas redes sociais, na internet, na mídia social de uma forma geral, mas é também sobre saber se defender de forma eficaz, saber defender, saber fazer valer os seus direitos também no meio digital. Então, essa ideia de educação digital, ela tem que ser muito ampla e muito amplamente trabalhada, tanto no ambiente escolar quanto familiar, para que se tenha efetivamente, né, não só o comportamento adequado, mas também que a gente saiba fazer valer os nossos direitos também no ambiente digital. E, para tanto, eu gostaria de falar agora um pouco sobre as ferramentas que as próprias redes sociais já disponibilizam, como formas de a gente fazer valer, né, esses direitos também no ambiente digital. O Instagram, o Facebook, o Instagram, na verdade, é a rede social que mais está se atualizando, constantemente atualizando ferramentas, instrumentos de proteção, formas de denunciar a postagem, fazer com que aquela postagem seja menos visualizada do que uma outra postagem comum quando ela ofende direitos. Então, eles estão sempre atualizando os seus instrumentos de proteção por si próprios, porque sabem que também tem essa responsabilidade em relação aos direitos da criança e do adolescente, eles também têm esse dever de proteger os direitos da criança e do adolescente, e por isso o fazem nessa medida. É claro que uma regulamentação seria, vamos dizer assim, importante para que eles também não façam demais, né, e também possamos preservar o nosso direito de liberdade de expressão, mas, de todo modo, em se tratando de mensagens ofensivas, né, é muito importante que hajam esses instrumentos de defesa. Então, eu destaco aqui e recomendo, infelizmente não temos tempo aqui para falar sobre cada um desses instrumentos, mas recomendo que as escolas trabalhem, que os pais trabalhem com esses assuntos com os filhos, que falem sobre essas ferramentas, que mostrem, que primeiro aprendam e depois também ensinem sobre como utilizá-las, sobre como efetivamente fazer valer os seus direitos no meio digital. O Facebook, da mesma forma, possui essas ferramentas, é importante conhecê-las, é importante falar sobre elas, mas em relação ao Facebook, eu gostaria de destacar os materiais que eles disponibilizam para os pais, para quem é vítima de cyberbullying, para quem é amigo de alguém que sofre com cyberbullying, e também para os educadores. Eles apostam nessa rede de proteção, né, e tem esse objetivo, esses materiais que estão disponíveis no próprio Facebook, são algumas planilhas, e eles ali orientam sobre formas de como tratar essa situação, não só sob o ponto de vista
dos instrumentos que a rede social disponibiliza, mas também sob a perspectiva, né, da saúde psíquica, da preservação da saúde psíquica de quem sofre com cyberbullying. Em parceria com a SaferNet, o Facebook também tem essa linha chamada Helpline, que é uma forma de orientação gratuita que está disponível na própria plataforma, mas também dá para acessar diretamente o Helpline, que é uma forma de conduzir, né? A pessoa pode entrar em contato pelo chat ou por e-mail, e ali tem informações, tem uma orientação de como reagir a um caso de cyberbullying, seja do ponto de vista emocional ou mesmo do ponto de vista da validação dos seus direitos. É uma plataforma especialmente voltada para as crianças e adolescentes, para o atendimento dos direitos dos adolescentes, na verdade, e também aí está gratuita, e é importante disseminar essas informações para que possamos utilizar, já que estão aí disponíveis, né, quem sabe podem ajudar a evitar ou mesmo minimizar danos já causados nas redes sociais. Também, o nosso comitê gestor de internet tem materiais que disponibiliza, esse manual é um deles, mas que vale a pena as escolas, os pais conhecerem, falarem sobre isso com seus filhos, com seus alunos, porque são formas também, outras formas de falar sobre a proteção de direitos, sobre o modo adequado de saber se comportar no meio digital e ter algumas informações. Então, há esses materiais produzidos pelo Comitê Gestor da Internet, que sempre também realiza pesquisas anuais, para saber, como no início eu referi, a pesquisa TIC-Kids. Então, ali também, esse site mesmo é muito rico para obter muitas informações e compartilhar essas informações com seus filhos, com seus alunos. E agora, falando um pouco sobre a questão da moderação de conteúdo. Nós sabemos que as redes sociais realizam moderação de conteúdo, seja por inteligência artificial ou mesmo por pessoas, por moderadores contratados para fazer a moderação de conteúdo. Então, o que é necessário a gente falar em relação ao cyberbullying é que, embora já exista essa moderação de conteúdo justamente para evitar a postagem, justamente para evitar o compartilhamento de mensagens ofensivas, eu gostaria de chamar atenção para o fato de que o cyberbullying exige contexto. Muitas vezes é uma situação local, regional, uma forma, né, própria daquele lugar, daquele ambiente, de acabar fazendo uma brincadeira sem graça, que é considerado uma forma de ofensa, uma forma de violação de direitos. Então, se faz muito importante denunciar essa postagem, porque por mais que já haja a moderação de conteúdo que as redes sociais realizam, no caso do cyberbullying, muitas vezes se exige contextualizar aquela situação. Portanto, é muito importante denunciar. Não só quem sofre com cyberbullying pode denunciar, mas também aquele que vê uma situação, né, que entende que aquilo se trata de cyberbullying, pode denunciar essa postagem para as redes sociais de uma forma geral. Mas eu faço o alerta. Mesmo antes de denunciar, é muito importante resguardar, se proteger e realizar o print de tela, que o print de tela funciona muitas vezes como uma prova importante, se posteriormente for necessário, mesmo para a rede social. Então, é importante, antes de tudo, visualizar aquela situação, fazer esse print de tela para guardar essa prova que possivelmente ou futuramente possa ser necessária. E, antes de tudo, né, há essa ideia de pedir ajuda. Sempre temos que falar sobre isso com as crianças, com os adolescentes, falar sobre a necessidade de não sofrer sozinho. O cyberbullying, o bullying, causam danos emocionais muito severos, muitas vezes nefastos, como o nosso presidente falou no início, né, há situações que levam exatamente a casos que a gente nem gosta de falar, né? Então, é muito importante dialogar e que eles saibam que existe uma rede de proteção, que existe alguém que possa conversar. Precisa ter um professor, é preciso ter um pai, é preciso ter um amigo, é preciso compartilhar esse sofrimento. Porque ao sofrer sozinho, o campo de soluções também fica muito restrito. E compartilhando essa questão, compartilhando esse sofrimento, também o horizonte se expande para as soluções possíveis. Então, é muito importante falar muito sobre isso
e incitá-los a fazer, a sempre buscar o diálogo, a sempre buscar uma ajuda, uma orientação para poder melhor enfrentar esse problema. E aqui eu gosto sempre de dizer que, cuidando uns dos outros, nós ajudamos a construir um ambiente digital mais saudável e mais democrático. Temos o direito à liberdade de expressão, sim, né? A internet nos possibilita dar a todos esse direito à voz, né? Direito a se manifestar. No entanto, esse direito não é um direito absoluto. Temos que ter atenção para que para não extrapolar esse direito de liberdade de expressão e acabar violando ou ofendendo o direito de personalidade de outra pessoa. Então, para efetivamente termos um ambiente democrático, temos que apostar fortemente na prevenção, na educação digital, para ter um ambiente mais saudável, já que precisamos tanto da internet, que então possamos tê-la de uma forma mais democrática e mais saudável. Eram essas as considerações que eu gostaria de falar sobre isso hoje e fazer essa reflexão conjunta aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, e depois, ao final, nós abriremos para as perguntas, e agora vamos falar com a Major Karine também sobre a questão do bullying na escola. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Gabriela. Muito obrigado, doutora Gabriela, pela sua brilhante explanação. O seu brilhantismo é motivo de orgulho para a nossa comissão. E a senhora colocou de uma maneira tão didática, e temos aqui no chat uma pessoa com deficiência auditiva que, embora não possa ter ouvido a sua palestra, ela manifestou que entendeu toda a sua explanação a partir das planilhas que a senhora disponibilizou, né, compartilhou a tela, né? Então, isso também, a sua didática atingiu esses objetivos. Muito obrigado, doutora Gabriela. Depois nós vamos voltar a conversar por ocasião das perguntas. Agora, eu queria passar a palavra para a Major Karine, mas antes, uma breve apresentação. A Major Karine Pires Soares Brum, ela é Major da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, coordenadora técnica estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ela é bacharel em Direito, mestre em Ciências Militares de Polícia Militar pela APM, do Rio Grande do Sul, membro da Câmara Técnica Nacional do PROERD junto ao Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e tem uma grande experiência junto às escolas e trabalhando essa temática que nós estamos trabalhando hoje neste evento, com relação ao bullying nas escolas. Então, sem mais delongas, Major Karine, lhe passo a palavra para suas considerações. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar integrando esse painel em comemoração aí ao mês, né, do advogado. Obrigado, doutor Carlos, pela oportunidade em estar aqui falando para esse público tão precioso, em compartilhar esse painel com a doutora Gabriela. Muito feliz, Gabriela, em estar aqui contigo hoje, e especialmente feliz por poder dirigir um pouco de palavras, né, para esse público que é tão estimado por nós da Brigada Militar, que é o público escolar. Então, uma satisfação muito grande. Fiquei com um problema agora, né, doutor Carlos? A Gabriela arrasou aí, apontou diversos aspectos, mas eu vou dar aquele olhar, né, Gabriela, como nós tínhamos conversado, do bullying no ambiente escolar, que é o que afeta muito o trabalho da Brigada Militar e das polícias em geral aqui no estado, e que causa uma grande preocupação, não apenas dos dirigentes escolares, né, de toda a sociedade, porque colocamos nas escolas os nossos tesouros, né, que são os nossos filhos, e queremos que eles estejam, sim, num ambiente seguro, não apenas seguro fisicamente, mas seguro para que ele possa se desenvolver como um bom cidadão, né, que ele conviva com pessoas do bem, que se torne também uma pessoa do bem. Então, nós estamos aqui hoje para trabalhar nessa linha. E eu vou pegar algumas falas que a doutora Gabriela fez para tentar linkar um pouco o assunto para esse ambiente escolar. Eu gostei muito quando a doutora Gabriela trouxe, né, que esse conceito de bullying, na verdade, ele é um conceito muito mais social, né, para que a gente entenda esse fenômeno social, do que propriamente um conceito jurídico, né, para quem trabalha no ambiente jurídico, e eu vou tentar esclarecer isso também
para as crianças, adolescentes, professores, pais que estão nos escutando. Esse conceito, então, surgiu, como disse a doutora Gabriela, lá no ano de 99, e infelizmente a partir de uma grande tragédia ocorrida nos Estados Unidos, que a maioria de nós já ouviu falar, que foi o massacre de Columbine, que aconteceu na High School Columbine, nesse município, onde 2 jovens, né, cometeram, então, homicídio contra mais de 12 pessoas, né, e deixaram diversas outras feridas, usando armas de fogo, explosivos, enfim. Causou um pânico, né, na comunidade mundial, especialmente nos Estados Unidos, né, onde a tragédia ocorreu, e onde, via de regra, eclodem, né, esses casos de violência escolar com uma magnitude um pouco maior, e não podemos esquecer que também episódios como esse têm ocorrido também no Brasil, né, tivemos recentemente um caso em Santa Catarina, que se supõe que a pessoa tenha sofrido, né, algum tipo de bullying enquanto estudava, né, e também falar que o bullying não é só dentro da escola, ele acontece em diversos ambientes e de diversas formas, por pessoas que são, então, que sofrem esse constrangimento de maneira contínua na sua vida. Então, a gente teve há pouco tempo, né, um caso bem assustador em Santa Catarina, que envolveu uma escola de educação infantil, e colocou a todos nós, né, em alerta aqui no estado, para saber que providências tomar. Então, esse caso de Columbine começou toda essa discussão sobre o que é o bullying, e se chegou a esse conceito, então, que bullying são essas agressões, inconveniências que são repetidas, né? Ela precisa ser contínua, ela precisa ter uma certa replicação no cotidiano dessa vítima, e ela precisa ser uma implicação que cause um constrangimento, um desconforto, que a pessoa não goste, né? Eu sempre costumo falar para as crianças e para os adolescentes que nós atendemos que aquele apelido que a pessoa gosta, que ela curte, que é bacana, não tem problema, né? O problema é quando incomoda, quando causa um desconforto, quando aquela pessoa não aceita. Isso a gente já passa aí para um campo, então, da esfera mais criminal. Então, dizer que o bullying, ele tem esse conceito social, né? Que é essa importunação causada por, geralmente, uma pessoa que tem um poder sobre a vítima, não apenas um poder como a gente considera, assim, de Estado, né, mas um poder especialmente físico ou psicológico sobre as vítimas. E ele está permeado aí nas nossas escolas, especialmente nas escolas, porque, como eu disse, o bullying está em todas as esferas da nossa sociedade. E aí, buscando esse assunto para a esfera escolar, além da lei que a doutora Gabriela referiu, a 13.195, que trata dessa característica, né, do que constitui o bullying, e notem que essa lei não traz crime, né, nenhuma tipificação penal, ela traz apenas uma descrição de quais seriam os atos que são bullying, e também ela fala do plano, né, nacional sobre o combate a esse tipo de atitude. Mas, além dessa lei, doutora Gabriela, nós também temos uma lei mais recente, de 2018, que ela trata da alteração na LDB, que justamente traz a responsabilidade para os estabelecimentos de ensino de tratar esse assunto do bullying de maneira imperativa, para desenvolver ações de conscientização com o público, tanto de crianças e adolescentes, mas especialmente com os pais e com os professores, de estabelecer estratégias de combate a esse tipo de intimidação, que é a Lei 13.663 de 2018. Então, trouxe uma pequena alteração no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz essa obrigação para as escolas. E aí, doutor Carlos, eu digo que a Brigada Militar, então, não só a Brigada Militar, mas as polícias militares no mundo, exercem um papel muito importante com a execução do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, é um programa institucional, fruto de pesquisa científica de mais de 20 anos, inclusive originada nos Estados Unidos no ano de 98, né? Desculpa, no ano de 93, 98 chegou aqui no Brasil. Então, são pesquisas que já vêm sendo feitas por universidades americanas e que produziram um material muito robusto para trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Então, a gente trabalha não apenas a questão do enfrentamento ao uso de drogas, mas especialmente nas últimas atualizações dos currículos, e quem é professor aí que está nos acompanhando sabe, o PROERD trabalha muito a questão da tomada de decisão responsável, em todos os aspectos da vida.
Então, as polícias militares estão oferecendo aqui no Brasil, para as escolas, um programa, como eu disse, fruto de pesquisa científica, que tem uma autoridade fardada, que é um policial militar treinado para isso, que tem perfil para trabalhar, porque não são todos, né? Então, a gente passa por uma seleção desses policiais, trabalhamos toda essa teoria com eles, a metodologia, para que eles estejam aptos a estar nas escolas trabalhando esse assunto. E nós temos, nessa última atualização curricular do ProERD, nós tivemos a inserção de 2 lições, doutor, que tratam exclusivamente do bullying, né? O assunto da violência, da tomada de decisão responsável, permeia todos os encontros, né? São 10 encontros. Mas especialmente em 2 encontros a gente trabalha de maneira muito direta o bullying. O enfrentamento, como nós devemos nos portar, como que a criança vítima ou o adolescente o que eles devem fazer, como pedir ajuda, como a doutora Gabriela trouxe nos casos de cyberbullying, mas como pedir ajuda também no presencial, né? Como a gente fala, a gente está vivendo muito online nesse ano, e que nesses últimos 2 anos, e que certamente potencializou, né, doutora Gabriela, essas questões do cyberbullying, isso é visível, né? É uma fala empírica aqui que eu estou fazendo, mas é notório, a gente percebe isso, né, nas nossas relações, nas reportagens, nas denúncias que recebemos. Então, a gente percebeu esse aumento significativo dos casos de cyberbullying, mas também ocorre nas escolas, né, e nós precisamos estar atentos para ter essa estrutura dentro das escolas, de como receber as denúncias. As polícias precisam estar preparadas também. Então, eu chamo atenção, né, agora na minha fala, sobre o que é, né, esse bullying. Então, a gente já falou que é essa intimidação, né, mas ela constitui, sim, alguns tipos penais, né? Então, quem pratica o bullying pode praticar uma lesão corporal, pode praticar uma ameaça, pode praticar um constrangimento ilegal, são várias figuras aqui que eu estou falando que todos conhecem, né? Trouxe crimes, assim, muito próximos da nossa realidade, que a gente já ouviu falar, furtos, roubos, que a gente sabe o que é, né? E isso é bullying, né? Como eu disse, a gente tem esse conceito mais social do bullying, que é essa intimidação. No entanto, no nosso Código Penal, a gente tem, sim, atribuições criminais para essas condutas. Então, todos os adolescentes e crianças que, porventura, pratiquem atos de bullying, e aí podem ser diversos, como eu disse, lesões corporais, ameaças, são sujeitos, sim, a uma aplicação de lei. No entanto, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que lhes garante uma proteção, né? Como disse a doutora Gabriela, traz ali, sim, os direitos das crianças e dos adolescentes, mas traz também os seus deveres. Então, para adolescentes, né, que são os maiores de 12 anos até 18, né, completos, se atribuem as medidas socioeducativas, né? Então, esse adolescente, ele pode, sim, receber vamos dizer assim, uma resposta, né, do Estado, confiando muito na sua recuperação, para que esse ato não se repita, como disse a doutora Gabriela, com um olhar acolhedor do Estado e das instituições que trabalham com esses adolescentes, para que se resolva essa questão, para que se investigue muito também as causas desse bullying, por que dessa prática, se estão com algum problema dentro do seio familiar, se ele já foi vítima, né, e de certa forma está repetindo esse comportamento, e por aí sucessivamente. E as crianças da mesma forma, com um olhar ainda mais protetivo, né? Os menores de 12 anos, então, eles vão poder ser aplicadas medidas de proteção, também previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que também o Estado procura ver o que está ocorrendo com aquela criança e com a sua família, e buscar alternativas aí para que esse problema seja sanado. Então, não podemos dizer, né, isso é importante salientar nesse ambiente que estamos aqui com as escolas, que há sim uma previsão, né, doutora Gabriela, legal, de punição, de trabalho, né, educacional para esses jovens que, porventura, venham a cometer algum ato infracional relacionado a condutas típicas de bullying. Então, ninguém é, entre aspas, impunível aqui, não, né? Todo mundo pode ser, vamos dizer assim, acionado, né? Ou ser responsabilizado pelas nossas legislações. Então, por isso, não só por isso, mas também porque constituem atos infracionais, nós precisamos estar atentos, nós,
Eu digo polícia, digo sociedade, digo escola e digo pais, especialmente. Temos que estar, enquanto pais, muito atentos aos comportamentos dos nossos jovens, às suas condutas, como disse a doutora Gabriela, nas redes sociais, né, nessas novas formas de comunicação, temos que ficar vigilantes. Não é um exercício fácil para maternidade e paternidade, fazer esse controle, mas é muito necessário. Nós tivemos há poucos dias não foi nesse sentido, né, mas uma mãe que caçou uma conta, né, de uma menina, porque ela estava ficando muito famosa nas redes sociais, com milhões de seguidores, e estava se ficando muito pesado para ela, aquela cobrança do seu público, né, então a mãe foi lá e caçou a conta, não sei se ouviram falar, né, repercutiu. A própria menina deu uma entrevista, se eu não me engano, foi nesse domingo no Fantástico, sobre o fato. Então, os pais precisam, sim, estar atentos e vigilantes nesse caso, especialmente que estamos falando aqui desses bullying, cyberbullying ou bullying, que os seus filhos, porventura, estejam praticando. Então, é um processo de educação, sim, e passa também pela escola, né? Eu sempre costumo dizer, para quem conhece o programa, o ProERD, ele é uma tríade, né? Um trabalho integrado das polícias, da escola e da família. Então, assim como é importante os pais estarem atentos em casa, ou os responsáveis, às condutas dos seus filhos, saber o que aconteceu no dia, se ele está se sentindo bem, né? Um diálogo franco que traz essas informações para os pais. E na escola, da mesma forma. Os professores precisam estar atentos. Eu sempre digo que eu sou filha de professora, né? E acabei dentro da polícia achando um jeito aí de ser professora também, que é sendo instrutora do ProERD, né? Então é muito fácil a gente chegar na frente de uma sala de aula e a gente consegue perceber no olhar, no comportamento, na mudança de comportamento dos nossos alunos, alguma coisa diferente. Então os professores têm um tesouro, como eu disse, sob sua responsabilidade, e têm o dever legal, inclusive, de comunicar, né, quaisquer atos que estejam ocorrendo contra os direitos dos seus alunos, né? Então, a escola precisa estar preparada para isso. E nesse aspecto do bullying, especificamente, como que a escola pode estar preparada? A escola precisa ter muito claro no seu regimento quais são as condutas aceitas na escola e quais são as que não são aceitas. É muito importante que se converse com os pais sobre as regras da escola e com os alunos e quais serão as consequências em caso de descumprimento dessas regras. Além da casa, a escola é um ambiente de treino dos direitos, né? Então, nós estamos aqui hoje em meio a advogados, numa live da OAB falando sobre direitos, né? E, na verdade, os nossos exercícios de direitos e deveres começam em casa, desde muito pequeno, e depois se estende para uma sociedade um pouco maior, que é o ambiente escolar, e depois esses jovens estão na sociedade. Então, nós precisamos, nessas duas células que começam a construção dos nossos jovens, estarmos preparados e vigilantes para que esses atos, né, que todos cometem, todos cometemos, né, erros, nós precisamos estar atentos enquanto pais, professores, gestores escolares e policiais, né, e trazendo aqui para nós também, para que essas condutas não prossigam, né, não evoluam na vida desses jovens, que nós estejamos atentos para dar a orientação correta. Então, é muito importante que quando os professores, gestores perceberem casos ocorrendo na sua escola, que adotem algumas práticas. Como eu disse, nós temos algumas legislações já que trazem essa responsabilidade da escola de trabalhar o tema. Tem aí o ProERD, que as escolas podem contar, tem também o Papo de Responsa da Polícia Civil, que é um baita de um programa, e várias outras instituições, né, doutor Carlos, que trabalham a educação de direitos, a própria OAB, né? Então, as escolas precisam contar com esses órgãos para fortalecer os seus quadros e falar desse tema que é bastante delicado. Então, abram as portas para essas instituições, para que falem sobre esse tema, procurem ajuda e denunciem quando perceber que está acontecendo alguma situação assim na sua escola. Tome uma atitude. E aí agora a minha fala para os jovens, né? Crianças e adolescentes que sofrem esse bullying. No ProERD, nós costumamos falar que nós temos cinco perguntinhas básicas que nós precisamos responder quando nós formos denunciar o bullying, né? Então, primeiro, é muito importante que nós saibamos
quem está sofrendo o bullying, o que exatamente está acontecendo, se é nas redes sociais, se é no grupo do WhatsApp, se é na escola, que agora as aulas estão voltando aí de maneira presencial, se é no recreio, se é durante o jogo de futebol, quem está praticando, quem é o agressor, vamos dizer assim, que é a pessoa que está cometendo o bullying, onde e por quê? Né? Então, são 5 perguntinhas que nós precisamos responder. E nós vamos responder a quem? Nós vamos falar a quem sobre isso? A um adulto de confiança. É muito importante, claro que dependendo da idade, né, que o adolescente tem, ele já consegue tomar uma postura mais segura para fazer essas denúncias, mas é muito importante procurar um adulto de confiança. E aí, em qualquer ambiente em que esteja, né? Então, se for em casa, procurar os pais, se está na escola, um diretor, o professor, o policial do Proerd, se está num clube e está acontecendo bullying ali naquela turminha do clube, um responsável pela escolinha, né, de futebol, coisa do tipo. Então, é muito importante que vocês reportem essas situações de bullying que vocês estão percebendo para um adulto de confiança, como a gente chama no Proerd, porque ele vai saber quais são as condutas que ele precisa adotar. E, doutora Gabriela, uma situação bem importante que é preciso que a gente alerte para as crianças é a questão, e para os adolescentes, né, é que o bullying ele tem um número muito alto de espectadores, que são pessoas que presenciam o bullying, assistem o bullying, veem ele ocorrendo, e às vezes por medo, por receio de que aquela retaliação caia sobre si, por não saber exatamente o que fazer, como vai ser a reação do agressor, né, não querer se envolver, achar melhor que ficar longe. Então a gente acaba tendo um índice muito grande de não denunciação e até de silêncio mesmo, por medo ou por não saber o que fazer. Então eu sempre digo assim, não precisa ninguém se colocar numa situação de risco, né? Não precisa se colocar numa situação de risco, intervir, ficar sujeito a ser vítima também, a ficar lesionado, a ser agredido, mas veja essa situação e responda as 5 perguntas. Quem, o que, quando, onde e por quê. E leve isso para um adulto de confiança, que essa pessoa vai saber agir da melhor forma. Não pense que isso vai ser vergonhoso, ou que é um demérito, ou que vai ser fofoca. Isso não é fofoca, gente. Isso é responsabilidade. Responsabilidade com o outro, olhar para o outro. E aí já, doutor Carlos, para eu não me estender, que eu sei que eu já passei um pouquinho ali do meu tempo, né? Falar um pouquinho sobre isso, né? Como nós somos responsáveis pelo bem-estar dos outros e pelo nosso próprio bem-estar. E o Proerd trabalha muito sobre isso, né? E é um recado que a gente sempre deixa para os nossos alunos. Pensar nas consequências dos seus atos. O que eu estou fazendo agora vai trazer consequências apenas para mim ou para outras pessoas? Como vai ficar a vida, como vai ter alguma alteração na vida dos colegas se eu agir de tal forma? Se eu me silenciar, será que a vida desse colega que está sofrendo o bullying não vai piorar, não vai evoluir para um caso mais grave? E se eu tomar uma atitude? Então, a gente precisa pensar sempre nas consequências das nossas escolhas, avaliando os riscos sempre, né? Como eu disse, tentando adotar uma postura mais segura possível. Nós temos canais para fazer essa denúncia, né? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que vocês podem ligar de maneira anônima para relatar, isso não só para os alunos, para os pais, para os professores, né, que se sintam mais à vontade, sempre relatando o maior número possível de informações, para que as autoridades consigam chegar nesse agressor. Então, a gente trabalha muito essa questão da responsabilização, que as escolhas que nós fizemos hoje vão refletir no nosso futuro. Eu tenho certeza que a Gabriela foi uma excelente aluna no 5º ano, no 1º ano, né? Assim como todas as pessoas de bem, cidadãos de bem, engajados com diversas causas, foram bons alunos, foram bons cidadãos. E é isso que o Proerd prega, que a gente analise as nossas responsabilidades e haja com segurança para que todos nós possamos ter um ambiente mais seguro. As escolas, como eu disse no início da minha fala, são um terreno fértil, recebem os nossos tesouros, os professores têm uma responsabilidade muito grande de receber esse público que está nessa idade de aprendizagem, não apenas didática, né, pedagógica, ali, de conteúdo, mas especialmente de aprendizagem cidadã. Estamos construindo cidadãos nas nossas escolas, nas nossas casas, e nós precisamos investir e fortalecer essas ações educativas de combate ao bullying e a qualquer outro tipo de violência.
Então, eu digo, né, para as escolas que estão nos ouvindo, que a Brigada Militar, através do ProERD, está disposta, né, a colaborar com essa educação. No ano de 2020, nós sofremos um baque, né, com a questão da pandemia, não sabíamos exatamente como agir nesse ambiente virtual, doutor Carlos. Tivemos que afiar o machado, como a gente fala, né, parar, estudar. Estudamos muito com a Secretaria de Educação as novas tecnologias, as novas formas de educar, e agora em 2021, sim, conseguimos retornar às escolas do estado com o ProERD na versão híbrida, né, desenvolvemos várias turminhas aí trabalhando a questão da violência, inclusive do bullying, através dos encontros virtuais e hoje já alguns encontros presenciais, tudo adaptado para esse novo tempo, porque é muito importante que a Brigada Militar não pare e que o ProERD também não deixe de agir nas escolas, né? Nós que temos aí mais de 1.400.000 crianças formadas ao longo desses 23 anos de programa, continuamos na luta e queremos deixar esse recado, que as escolas contem conosco, acredito que posso falar aqui em nome da OAB agora, doutor Carlos, né? Contem com a OAB, com essas instituições que nós temos estatais e institucionais fortes, como a Polícia Civil também, a própria Brigada Militar, contem com essas instituições de confiança, né, do nosso Estado, e abram as portas das suas escolas, para que nós estejamos aí conversando e explicando como nós podemos enfrentar o bullying da melhor forma. Então, contem conosco. Muito obrigada pelo espaço, doutor Carlos, doutora Gabriela. Uma satisfação estar aqui com vocês. Estou à disposição agora para eventuais perguntas. Muito obrigado, Major Karine, pela sua explanação, suas orientações, a prática que vocês têm credibiliza, né, a instituição, a Brigada Militar, uma maneira, passando as informações de uma maneira sistemática, científica, como foi bem observado. E eu, antes de passar aqui as perguntas, gostaria que a assessoria fosse encaminhando aqui as perguntas. Eu gostaria de fazer algumas considerações também. Muita gente falou também nesses encontros nas escolas da questão da importância da empatia, né? Sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro antes de fazer uma brincadeira, né? Porque qual é o limite da brincadeira, né? A brincadeira, o limite da brincadeira é quando ela é boa para os dois, né? Quando ela é boa só para um e ruim para o outro, nós já estamos invadindo um pouco, né, a esfera do bullying, né? Especialmente quando ela é publicizada, né, mediante uma audiência de outras pessoas. Então, antes de eu fazer uma brincadeira com alguém na frente de todos, é importante que se coloque no lugar daquela pessoa, como se fosse comigo, né? Se fizesse comigo essa brincadeira, será que eu iria gostar, né? A gente sabe que muitas vezes o jovem, a criança, o adolescente, eles fazem muito isso por uma questão biológica também, né? Que ainda não está totalmente desenvolvido, né? Esse espaço entre a vontade, né, e a ação, né? No jovem, né, na criança, especialmente, isso é muito imediato, né? Ele tem a vontade e aquela ação não tem aquele espaço necessário para reflexão, né, e para se colocar no lugar do outro, né, e ver as consequências daquela atitude que eventualmente ela iria praticar. Então é importante isso vem muito com o desenvolvimento das habilidades artísticas, né, em todos os aspectos, né. A arte é como se fosse uma mão, né, com vários dedos, né? Então, nós temos artes cênicas, artes manuais, artes literatura, né? Temos vários tipos de expressão dessa arte. A arte ajuda muito a desenvolver, né, este espaço, né, esse tempo que nós temos da vontade para a prática daquela ação. Então, é importante a conversa no ambiente familiar também, os pais,
procurarem ser vigilantes, né, terem mais diálogo com os filhos. A gente sabe que especialmente nessa questão da pandemia, o ambiente virtual se intensificou, então isso até inibe um pouco, né, as conversas dentro do ambiente familiar. Então é importante essa questão. Eu gostaria que tanto a doutora Gabriela como a Major Karine falasse um pouco dessa questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, da importância disso e com relação às, à internet, né, ao celular. A minha recomendação é que sempre quando for tratar de um diálogo entre duas pessoas, se evitar adjetivos, né? Porque com muitos adjetivos, às vezes a coisa parece ter, às vezes não é nem a intenção daquela pessoa que está expressando, né, está se comunicando com outro, né, pelo celular, vamos dizer, ela não tinha o objetivo de magoar aquela outra pessoa ou atingir, mas fez assim, né? Porque às vezes por uma quantidade grande de adjetivos e naquele impulso, né, de se expressar com aqueles adjetivos acaba atingindo de uma maneira emocional, né, aquela pessoa que recebe as mensagens. Então, evitando, né, se a gente for evitar um pouco os adjetivos da comunicação, a comunicação se torna mais amistosa, né? Então, eu deixo aqui para começar com a doutora Gabriela, para falar um pouquinho sobre essa questão do trato, né, essas relações, e depois para que a Major Karine complemente, né? Antes de passar a palavra, doutora Gabriela, queria registrar aqui que a assessoria informa que o nosso evento está recebendo muitos elogios aqui, tanto da sua explanação como a da Major Karine. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Doutora Gabriela, por favor. Muito obrigada, doutor Carlos. E primeiro eu gostaria de parabenizar a Major Karine pela brilhante fala também, muito leve e também com muita informação. Então, tudo isso ajuda, né, a gente a falar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu ouvi os dois falarem, tanto a Major Karine quanto o senhor, sobre a questão da empatia, né, na questão da alteridade, de se colocar no lugar do outro, né, e tentar ver como naquela pele eu me sentiria se a situação fosse comigo. Eu penso que também, em relação ao que o doutor falou agora sobre a questão de não colocar adjetivos, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira, e às vezes realmente era com a intenção de brincadeira. Então, algo que eu gostaria sempre de falar, e que os nossos jovens que nos escutarem aqui hoje tenham essa ideia clara de que se aconteceu, pede desculpas, se coloca no lugar, dá um passo atrás. Se viu que errou, às vezes acontece, não estamos isentos, né, de passar por uma situação como essa. Se desculpa, se coloca no lugar do outro, procura ouvir. É muito importante esse movimento, também é um movimento, né, de carinho, de cuidado, de atenção, de educação. Então, outro aspecto que eu gostaria de salientar também é sobre a importância não só da escola trabalhar esse assunto, mas da família. A escola não consegue trabalhar sozinha. Se a família não fizer a sua parte, se a família também não tiver esse intuito de colocar esses valores, conversar sobre esses valores, sobre a importância de respeitar o outro, sobre a importância de pedir desculpas numa situação específica, isso fica muito etéreo, né? A escola não consegue fazer tudo sozinha. Então, é importante esse trabalho, esse esforço conjunto, para que seja mais fácil se colocar no lugar do outro, para que seja mais fácil dar um passo atrás quando for necessário e praticar aí a educação digital ou educação presencial, que é sempre muito importante. Exatamente. Aliás, a Major Karine refere a essa integração na escola, que o ProERD, né, foca nesse tripé, né, da família, da escola, né, também da sociedade.
Exatamente. Major Karine, Obrigada. por Eu favor, sei que fique à vontade. a soldado Sabrina, da nossa coordenação estadual, está nos acompanhando, está me dando feedback aqui pelas redes sociais, né? A gente não desconecta. E, Sabrina, anota aí, vamos mandar 2 brevês para a OAB, um para a doutora Gabriela e outro para o doutor Carlos, do ProERD, porque são proerdianos natos, né? Gente, empatia, doutor Carlos, é um conceito que nós trabalhamos entre os vários que a gente trabalha com as crianças, é o conceito da empatia nas aulas do ProERD. Então, inclusive, a gente tem um quadro no final do curso com várias palavras-chave, né? E a empatia é uma delas. Porque é a base de tudo, né? Para que a gente consiga se relacionar bem com outras pessoas, é muito importante que a gente saiba como ela está se sentindo, ou pelo menos tente imaginar para se comportar de uma maneira mais adequada em relação àquela pessoa. Então, eu anotei aqui, até foi uma falha na minha fala anterior, que eu tinha anotado para falar justamente sobre isso, sobre a importância de, além da empatia, de sabermos nos comunicar, né? Então, a gente explica dentro do programa para as crianças e para os adolescentes a importância de uma comunicação assertiva, doutor Carlos. Então, nós trabalhamos conceitos de comunicação eficaz, que ocorre, né, com um diálogo assertivo, que eu sempre expresse os meus sentimentos, né, e não tente colocar a culpa no outro, ou falando sobre o outro, né, que eu fale sempre de mim. Então, se eu não gostei de alguma coisa que a Gabriela fez, eu não vou apontar o dedo para ela, né, a gente aponta para si mesmo, diga assim, olha, eu fiquei muito triste com o que aconteceu, né, eu não gostaria que se repetisse. Então, a gente sempre ensina eles a tomarem as decisões e o comportamento a partir do seu olhar, né? Ele olhe para o outro, mas que ele sempre se reporte sobre como você está, como cada um está se sentindo, para que a outra pessoa perceba ele também como um outro indivíduo e que também é afetado pelas ações, né, do outro. Então, nós conversamos muito com ele sobre as formas de comunicação, a comunicação agressiva, a comunicação insegura, e focamos muito na comunicação confiante, que é uma comunicação clara, falando no olho, sem ofender, sem ser inseguro demais também, né? Sem aceitar a opinião dos outros, ficando muito quietinho. Então, a gente apresenta as 3 formas e trabalhamos muito a questão da comunicação confiante. E que passa por isso que nós estamos fazendo aqui, em que pese estejamos distantes, cada um no seu ambiente, estamos desenvolvendo uma comunicação, o público interagindo conosco, nós estamos prestando atenção ao que eles postam. A Gabriela está me olhando no olho, mesmo que estejamos de longe, está sinalizando positivamente, né, para as minhas falas. Então, essa troca, né, esse processo de comunicação é muito importante para que as relações em si dê certo. Não apenas as relações afetadas pelo bullying, né, mas as próprias relações familiares. O senhor tocou num ponto que eu acho que é nevrálgico, né, para essa questão aqui do bullying, que é a falta de comunicação dentro de casa. Então, às vezes a gente está perto, cada um num telefone celular, cada um no seu mundinho, todos juntos, mas ninguém conectado, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, que a gente saiba olhar para os nossos filhos, para os nossos alunos, tentar enxergar cada um deles, e isso a gente só consegue fazer se realmente a gente estiver presente, né? Presente em casa, presente na escola, nós presentes enquanto policiais, olhando de fato para esses nossos alunos, ou não somente os alunos, né? Aos cidadãos que nós abordamos diariamente, né? Saber me colocar no lugar daquela pessoa que está ali, daquela pessoa que está enfrentando o problema e atender da melhor forma possível, né? Eu acho que esse é um trabalho que deveria ser de todos, né? E para todos, não apenas nesse assunto do bullying. Mas, como eu disse, são essas pequenas células sociais aí, família e escola, em que nós estamos construindo os cidadãos do futuro, né? Então, é importante que a gente comece a trabalhar e, de novo, né? Que as escolas confiem aí no ProERD, porque ele trabalha todos esses alicerces aí da comunicação confiante, do desenvolvimento da autoestima, da tomada de decisão responsável, da análise das consequências. E vai chegar o brevê aí para os dois, hein? Muito obrigado, Major Karine. Nós também na OAB nós temos para a questão da resolução de conflitos de forma não violenta, né? Nós temos na OAB a Casa de Mediação, que é presidida pelo Dr. Ricardo Dornelles, com muita competência, e está aberto ao público, né? Atende a população também para resolver seus conflitos de uma maneira mais amistosa, mais elevada, né? Procurando dirimir os conflitos. Estamos chegando agora no final do nosso evento aqui.
e eu fico muito lisonjeado, muito orgulhoso, né, de ter produzido um evento de tanta qualidade, né, com as nossas palestrantes, tanto com a doutora Gabriela quanto com a Major Karine. Esse evento estará gravado, então, no YouTube da OAB, né, do canal da OAB no YouTube, para quem quiser, não teve oportunidade por uma questão ou outra, profissional, né, às vezes as pessoas não têm, o horário também não é foi pensado mais para as escolas, né, então, por isso que nós colocamos esse horário. Então, fica disponibilizado também no YouTube para quem quiser assistir em outra oportunidade. Aqui tem um comentário interessante que a assessoria nos manda aqui. A Jaqueline Camilo, no chat, Jaqueline Camilo Fernandes, comentou aqui que certa vez ouviu uma frase interessante: uma brincadeira só é brincadeira quando todos riem. É verdade, né? Eu acho que a brincadeira tem que ser agradável e boa para todos, né? Aí foi muito interessante. Então, nós temos pouco tempo agora, né? Estamos chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria, então, de deixar a palavra para encerramento, para pronunciamento, um breve pronunciamento para a doutora Gabriela e para a Major Karine, para que faça as suas considerações finais. Doutora Gabriela, a palavra é sua, depois a Major Karine. Muito obrigada, doutor Carlos. Eu, mais uma vez, agradeço muitíssimo por essa oportunidade, agradeço à nossa comissão, ao nosso presidente, por poder estar aqui falando sobre esse assunto. Esse assunto foi meu tema de tese no doutorado, por isso me interessa tanto, não só sobre a perspectiva acadêmica, mas também pessoal, porque ao terminar esse doutorado, eu quis buscar formas de falar sobre isso nas escolas, de levar uma aplicabilidade prática para esse estudo, porque eu acredito que o estudo apenas para botar no currículo e guardar no armário não serve para muita coisa. Então, poder disseminar essas informações, poder sensibilizar sobre esse assunto que é tão sério, que é o cyberbullying, que é também o bullying, para mim é uma verdadeira alegria. Por isso eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade, pela parceria também com a Major Karine, que abrilhantou ainda mais o nosso evento, aos meus colegas de comissão e a todos aqui presentes, muito obrigada e até a próxima, no próximo evento. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigado, doutora Gabriela. Major Karine. Igualmente, somente agradecer, doutor, pela oportunidade, a OAB por ter trazido aí a Brigada Militar para compor esse painel com a Gabriela. Eu vou externar aqui agora, que foi um pedido meu, Gabriela, numa conversa com o doutor Carlos, quando eu vi a possibilidade de acontecer o evento, eu disse, opa, né, acho que é interessante a Brigada Militar se fazer presente, né, o doutor Carlos de pronto, depois de conversar com os demais integrantes da comissão, entendeu por bem a nossa participação, então apenas agradecer, porque eu acho que é muito bom a gente falar do que a gente ama, do que a gente trabalha, né? Então eu vi esse amor que eu tenho pelo ProERD, a crença que eu tenho na sua efetividade, e vi nos olhos da doutora Gabriela falando sobre o cyberbullying, exatamente isso, Gabriela, né? Tirar esse conhecimento das prateleiras e trazer para a vida real é o que faz a diferença do nosso dia a dia, né? E a coordenação estadual do ProERD aqui no estado está se empenhando bastante para que nós tenhamos cada vez mais policiais capacitados nas escolas para levar esse assunto, né? Foi um ano árduo. Eu aproveito aqui para agradecer essa equipe que trabalha comigo, da coordenação estadual, os meus colegas mentores do programa. Tivemos que estudar muito para conseguir entrar novamente nas salas de aulas virtuais agora. Nem todos toparam o desafio, né? Apenas alguns corajosos, como eu disse, mas somos vários no estado. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para esse público. A todos, meu muito obrigada pela atenção e estamos sempre à disposição para quando precisarem. Muito obrigado, Major Karine. Com isso, então, vamos encerrando esse evento com um gostinho de quero mais, porque esse é um tema que nos encanta a todos, é um tema sensível e muito delicado, né? Que nós temos que tratar com muito cuidado, né? Porque é um tema muito caro para todos nós, né? Então,
Com isso, damos encerramento a esse magnífico evento da OAB RS no mês do advogado. Muito obrigado a todos pela participação e pela presença.